Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. O livro do Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14, verso de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Somente até aí pode tomar o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Diga comigo: não desista. 4 lições que vamos aplicar e aprender com esse texto e neste momento para as nossas vidas. No dia que alguém por aí te disser ou te falou que após você aceitar Jesus, você passaria a viver uma vida abençoada, uma vida sem problemas, essa pessoa te contou uma falácia. Pelo contrário, a vida, mesmo sendo guiado por Cristo, nós teremos momentos de aflição, nós teremos momentos de angústia, tempestades virão, lutas virão. Nada é tão fácil assim. Entregar a sua vida para Jesus não é a certeza de que a sua vida vai ser um mar de rosas, pelo contrário. As dificuldades virão, mas sobre todas elas você pode ter certeza que o Senhor Jesus estará contigo. O Senhor Jesus, Ele não irá te abandonar e não irá deixar você desistir. Moisés é um dos maiores líderes da história da nossa nação, do nosso povo. É um dos maiores líderes a qual nós conhecemos e conseguimos compreender. Moisés, ele tinha uma missão, que a missão era tirar o povo de Israel do Egito e da escravidão. E mais do que isso, colocá-los como um povo a qual tomaria posse da terra prometida. Sem dúvida, Moisés, ele também é um dos maiores juristas que existem, um dos maiores legisladores que existem. Para você ter uma ideia, a legislação de Israel, amados irmãos, ela é base para mais de 300 nações fazerem as suas leis, as suas legislações. Israel, e através de Moisés, teve grande relevância no mundo. Moisés, portanto, ele está entre os grandes legisladores, está entre os grandes juristas, ele está entre os grandes líderes que já passaram pela humanidade. E ele agora está liderando um povo que é escravo, está liderando uma nação, aquela que está há mais de 400 anos sob a escravidão. Uma nação que se perdeu, uma nação que não sabia mais os conceitos de liberdade, uma nação que não sabia mais os conceitos de conseguir pensar em ser livre. Eles perderam tudo isso. Eles não conseguiam imaginar o que era independência. Aquele povo não sabia mais o que era autonomia, o que era decidir o que queria comer, o que queria fazer. E agora Moisés está à frente desse povo. E com Deus, que é onisciente, ele já sabia e conhecia que lá na frente Moisés estaria enfrentando uma grande demanda, um grande desafio. Então, liberta Moisés do meio deste povo cativo. Ele tira Moisés do meio dos escravos e o coloca no meio dos opressores. Ele fez Moisés, então, crescer em graça, em conhecimento no meio daqueles egípcios, por 2 questões. A primeira, para ele saber como eles pensavam, para ele entender os egípcios. E segundo, para ele aprender as suas leis, para ele aprender as suas estratégias, para que Moisés pudesse aprender
os seus caminhos, os seus modos. A história revela que Moisés é um dos grandes generais da história do Egito. A batalha, amados irmãos, mais difícil que o Egito enfrentou naquela época, naquele tempo, foi contra o exército da Etiópia. E Flávio Joséfo vai dizer que o exército do Egito era comandado por Moisés. Deus estava treinando Moisés para que ele pudesse viver lá na frente, para que ele pudesse fazer através do seu propósito lá na frente. Sua missão era liderar e estar à frente de um povo que posteriormente ele iria organizar esse povo, ele iria colocar a casa em ordem. Quando Moisés sai do Egito, liderando o povo hebreu, Faraó com seu exército atrás dele, Moisés está à frente do Mar Vermelho. E aqui é algo muito interessante, que quando alguém menciona e diz, olha, os egípcios estão vindo até nós, e Moisés olha para trás e vê aquela multidão do exército, ele não havia para onde fugir, ele não tinha para onde correr. À frente estava o Mar Vermelho, atrás estava o exército opressor. De um lado existiam os abismos daquela região deserta, e do outro lado existiam os fortes muros de pedra, aquelas fortes rochas. Não tinha para onde fugir. E Moisés está liderando, não agora um grupo de homens fortes, guerreiros. Ele está agora liderando um exército de aproximadamente 2 milhões de pessoas escravos, e entre eles homens, mulheres, crianças, idosos. Uma guerra naquele cenário seria uma grande tragédia, um grande massacre. E o que fazer quando não há o que fazer? O que nós podemos fazer quando as nossas forças não são suficientes? O que nós podemos fazer quando a nossa sabedoria, o nosso intelecto, a nossa expertise não é suficiente para nos tirar da situação? O que é que eu posso fazer quando eu não tenho habilidade suficiente para resolver a situação? Moisés, então, ele foi orar. E na experiência de Moisés, há uma lição muito clara. O Senhor diz, por que você está clamando a mim, Moisés? Manda ao povo que marche. Amados irmãos, provoque seu vizinho e diga para ele: existe hora na vida que é hora de orar, e existe hora que é hora de marchar. Você não quer falar isso? Glória a Deus. Provoque seu irmão, coisa boa. Existem momentos na sua vida que é momento de orar, mas existem momentos na sua vida que é hora de você marchar. Recuar, Moisés? Não é uma opção. Dar a volta, Moisés? Não é uma opção. Desistir, Moisés? Não é uma opção. A opção aqui é avançar, é seguir em frente. Como diz o velho louvor, a Canaã é logo ali após o mar. Glória a Deus. E a primeira lição que eu quero destacar com os irmãos nesta noite está em Mateus capítulo de número 15, no versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Imagine, amado irmão, o que é você clamar por Jesus
e a sua única resposta ser o silêncio. Imagina o que é você pedir ajuda ao mestre e você não ter uma resposta sequer. Muitos de nós virariam as costas e iriam embora. Mas essa mulher vai nos ensinar algo muito importante. E os discípulos chegaram até Jesus, rogaram-lhe dizendo: despede ela, Senhor, manda que ela vá embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui você pode até interpretar de uma forma equivocada, achando que Jesus estava consolando essa mulher. De forma alguma, ele estava tirando todas as expectativas dela e dizendo: ei, eu não vim para você, você é estrangeira, você é gentia, então você não está na lista a qual eu vim para as ovelhas perdidas, mas foi da casa de meu pai. E a palavra de Deus vai nos dizer, amados irmãos, que essa mulher neste momento, ela então chegou, ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher se prostra diante de Jesus e não desiste de clamar aquele que pode resolver o seu problema. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los e dar aos cachorrinhos. E ela que vai ser muito sábia em suas palavras e dirá: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E a palavra vai dizer que a sua filha foi liberta naquele mesmo momento. Eu não sei por que você está orando, por quem da sua família, mas a primeira frase a qual eu quero frisar nessa noite é: não desista da libertação da sua família. Essa mulher, ela poderia ter desistido no primeiro silêncio, na primeira falta de resposta, mas não desistiu. Ela poderia ter desistido assim quando recebeu uma dura resposta de Jesus, mas ela não desistiu. Ela persistiu pela sua filha. Quem sabe você hoje há muito tempo ora, clama, chora pelo filho, pelo marido, pela esposa, por um pai, por um irmão. Eu não sei porquê. Quem sabe você já pensou em desistir. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não desista de orar, não desista de perseverar pela libertação da sua família. O Senhor Jesus, Ele irá libertar os seus. Muitos conhecem aqui, boa parte da minha história, ainda adolescente, congregando aqui nesta igreja. A minha família passou por uma situação a qual ficamos desestabilizados. Só eu permaneci na casa do Senhor. Mas eu nunca desisti de orar e clamar pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã. Sei que ainda não alcançamos a total libertação, mas eu acredito que o Senhor é bom e já tem cuidado de nós. Poucos anos atrás, perdi a minha avó, a qual eu morei com ela um pouco mais de 10 anos. Foram 10 anos convivendo com aquela mulher, ela cuidando de mim, eu cuidando dela. E agora à tarde eu lembrando desse contexto e lembrando dessa situação. Na época do Covid, ela foi submetida pelo Covid, vindo a óbito. Mas no momento que ela estava muito ruim, a gente estava cuidando dela em casa, estava tratando, tentando. Aí chegou um momento que ela estava muito ruim, já não conseguia respirar mais. Então não teve jeito, tivemos que chamar o recurso, chamamos o SAMU. E o SAMU chegou, isolou toda a área, colocou na ambulância, não queriam que ninguém acompanhasse. Então, conversando, eles permitiram que eu fosse acompanhando dentro da ambulância. E nesses aproximadamente 10 minutos, caminhando em direção à UPA,
eu pude ter a oportunidade de, assim como havia fazendo há 10 anos, pregar pela última vez para a minha avó. E ela naquele momento, ainda consciente, estava com dificuldade de respirar, mas aceitou a Jesus. Aquele foi o último momento a qual eu peguei a mão da minha avó. Depois daquilo, eu não peguei mais. Mas o que alegra o meu coração é de saber que muito em breve nós nos encontraremos, nós estaremos juntos, por Cristo está com ela. Hoje ela dorme no Senhor. Então, amados irmãos, não desista de orar pela libertação da sua família. A segunda lição que eu quero destacar com os irmãos está em Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 a 51. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava em direção à Judéia, então ele resolve entrar em Jericó. Jericó não era a rota de Jesus, mas ele já estava a caminho ali de onde ele se entregaria para morrer por nós. Então ele entra em Jericó, e ao entrar em Jericó, a palavra de Deus vai dizer que um cego começa a gritar de forma desesperada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E da maneira que esse homem gritava, atrapalhava as pessoas que ali estavam, muitos chegavam para ele e diziam: ei, cala a boca, para com isso, silêncio. E ele continuava a gritar e a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E da maneira que ele mais clamava pelo nome de Jesus, mais as pessoas o aprisionavam e diziam: ei, cala a boca, fique parado. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus, amados irmãos, vai nos dizer que Jesus mandou chamar aquele cego, e ele foi curado. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o que eu sei é que a sua dor, que a sua luta, que a sua enfermidade, só você conhece. Só você sabe onde está apertando, só você sabe o quanto está doendo. Muitos podem chegar para você e dizer: cala a boca, não atrapalhe o mestre. Mas não desista de orar pelo seu milagre. Não desista de orar pelo seu milagre, pela sua cura. Repita comigo: desistir, jamais. Desistir, jamais. A terceira lição, amados irmãos, que eu quero frisar nessa noite é a respeito de você não desistir do seu casamento, você não desistir da sua família. A moda da internet hoje é entregar para nós uma família perfeita, uma família que não tem brigas, uma família que não tem nenhum tipo de contenda. Mas deixa eu te perguntar, vamos lá, quais mulheres que estão aqui são casadas? Levante a mão. Glória a Deus, pode abaixar. Quais de vocês casaram com o querubim? Levante a mão. Os homens, maridos que estão aqui, quantos de vocês são casados? Levante a mão. Glória a Deus. Quantos de vocês casaram com o Serafim? Amados irmãos, o casamento, eu vi uma frase que eu achei muito interessante. O casamento é a arte de dirigir um carro onde você tem acesso ao acelerador e à embreagem, e o seu passageiro tem acesso ao freio e ao volante. Você já parou para imaginar que dificuldade que é isso? O casamento, amados irmãos, é difícil mesmo. O casamento, quem prega por aí que é beleza, que é maravilha, está totalmente equivocado. Lutas virão, dificuldades virão. Eu fico imaginando como às vezes hoje está tão fácil. A pregação que rola por aí é que você tem que ser feliz, é que você tem que estar bem, é que você tem que querer o seu bem. Se você não está feliz, separe e segue a sua vida. Não faça isso. Não desista do seu casamento.
São pessoas diferentes, são contextos e criações diferentes, mas Deus me mandou aqui nesta noite para falar para você: não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista, não desista. E a quarta lição, meus irmãos, que eu quero rapidamente falar, é para você não desistir de cavar poços. Gênesis capítulo de número 26. Abraão morre e deixa de herança ao seu filho Isaque alguns poços. E a palavra de Deus vai dizer que chega até Isaque Abimeleque. E Abimeleque vai dizer: essa terra que você está habitando, ela é nossa. Então eu vou entulhar os seus poços, esses poços não são mais seus, e eu quero que você vá embora. E a palavra de Deus vai dizer que Isaque, ele poderia ter se imposto, ele poderia ter brigado, ele poderia ter discutido, porque o poço era dele, era propriedade dele. Mas a Bíblia vai dizer que ele reuniu as suas coisas, ele pegou a sua família e os seus servos e foi embora para o deserto. E lá na frente, quando ele chega no deserto, a Bíblia diz que Isaque começou a cavar um poço. E a Bíblia vai dizer que aquele poço a qual ele cavou deu água. Deu água. Então, os pastores de Gerar chegam até Isaque e vão dizer: olha, essa terra que você está aqui, ela é nossa. Então, esse poço aí é nosso. Pega as suas coisas e chispa daqui. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaque mais uma vez não contendeu. Pegou as suas coisas e foi mais adentro do deserto. E a Bíblia vai dizer que ao chegar mais dentro do deserto, mais uma vez ele vai cavar poços. E a palavra de Deus vai dizer que deu água. E deu água. E mais uma vez, os pastores de Gerar vão chegar até ele e vão dizer: Isaque, você está muito próximo de nós. Nós vamos tomar esse poço aqui. Vai embora. E a palavra de Deus diz que Isaque, então, mais uma vez, não contendeu. Então, vai mais para dentro do deserto e começa novamente a cavar poços. E a palavra de Deus vai dizer que... agora não deu água. Não deu água. A palavra de Deus vai dizer que todos os dias os servos de Isaque chegavam até eles e diziam: Senhor, não encontramos água. Não encontramos água. Água, amados irmãos, no deserto é mais importante e mais valioso do que ouro. Água é vida. Ele precisava alimentar a sua família, precisava hidratar os seus animais. E Isaque ficou agoniado com aquela situação, ficou inquieto com aquilo. E ele vai fazer uma coisa muito interessante. Sabe o que ele fez? Você conhece a história. Isaque vai fazer o que muitos de nós não fariam. Ele vai convidar Abimeleque. Sabe quem é Abimeleque? É o primeiro ladrão. É a primeira pessoa que lá atrás tirou os seus poços. A palavra de Deus vai dizer que ele chama Abimeleque. Imagine só: você chamar aquele a quem te feriu, aquele a quem te usurpou, aquele a quem tirou de você o seu patrimônio. Aí a Bíblia continua a dizer que após Isaque chamar Abimeleque, ele vai banquetear, vai colocar uma mesa bonita como essa para Abimeleque se alimentar. Imagine só: ele está de frente ao seu opressor, o convidou, o recebeu e agora está banqueteando. E a palavra de Deus vai dizer que Isaque presenteou durante o jantar, durante aquele momento, Abimeleque. E depois de ser presenteado, Abimeleque olha para Isaque e diz: Ei, eu vejo que você realmente serve o Deus do seu pai. Vamos fazer uma aliança? Então eles fazem uma aliança.
E após fazer essa aliança, Isaac abençoa Abimeleque. E após abençoar Abimeleque, Isaac vai liberar. Vamos voltar aqui. Ele vai convidar para a sua casa. Ele vai fazer um jantar na sua casa. Ele vai presentear o seu opressor. E vai abençoar o seu opressor. Tudo isso ele está fazendo com alguém que lhe fez mal, com alguém que lhe feriu, com alguém que... Fazer isso com alguém que é bonzinho, como o pastor Giovanni, pastor Domingos, como essas mulheres aqui, é muito bom. Você convidar para a sua casa, fazer um jantar, uma lasanha bonita, é muito bacana. Mas quando a pessoa te feriu, mas quando a pessoa te causou dano, é muito difícil. Mas após Abimeleque ser abençoado e liberado por Isaac, a palavra de Deus vai dizer que os servos de Isaac chegaram até ele e disseram: ei, meu senhor, encontramos águas. E já foi falado nesta noite numa canção cantada. E as águas que encontramos são como águas vivas. Eles encontraram não apenas, amados irmãos, poços, mas eles encontraram uma nascente de rio, uma nascente a qual não pode ser entulhada. O que eu aprendo com isso? Que nós muitas das vezes nós temos que ter o coração como de Isaac. Nós precisamos não desistir de cavar poços. Está difícil? Persevere. Está complicado? Persevere. Mas não cause inimizade com ninguém. Abre seu coração, perdoa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E eu quero orar contigo. Eu quero que você ore comigo e diga com as suas palavras mesmo. Você pode dizer para Deus. O Senhor, Ele conhece as suas dificuldades, Ele sabe como é difícil para ti. O Senhor sabe como você chegou até aqui nessa noite cansado. O Senhor sabe como foi difícil para você o ano de 2024. O Senhor sabe como já está sendo difícil o ano de 2025 para você. Mas eu não vou desistir. Você não pode desistir. Você não pode abrir mão do que o Senhor prometeu para você e para a sua família. Eu sei que o Senhor abre o mar. Eu sei que o Senhor abre o sol. Eu sei que o Senhor para a lua. Eu sei que o Senhor é aquele que pode mudar o diagnóstico. É aquele que pode mudar a sentença. Deus, Ele é poderoso para dar a resposta no seu coração. Senhor, nós não vamos desistir. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E eu sei que o Senhor vai fazer muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu desejei. Os teus pensamentos não são iguais aos meus pensamentos, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E eu vou cantar o hino da vitória. Os meus irmãos vão cantar o hino da vitória. Meu irmão, continue gritando. Jesus vai te ouvir. Continue adorando. Ele vai libertar a sua casa. Continue insistindo. Ele vai restaurar a sua família. Continue cavando poços. Ele vai deixar sair águas e águas vivas. Há um milagre chegando para a sua vida. Não desista. Não desista. Glória a Deus.